Por gentileza, acompanhem a leitura. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça de Deus, à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês creram. Amém. Vamos orar? Senhor, hoje é um dia tão importante para toda a comunidade cristã espalhada pelo mundo. É o dia em que nós comemoramos, lembramos, agradecemos, enaltecemos o nome santo do Senhor pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. E estamos diante de um texto bíblico que alimentou e tem alimentado a tua igreja por todos estes séculos da era cristã. Abençoa-nos como igreja reunida aqui, como membros da igreja invisível do Senhor. Sustenta nossos corações. Meu Deus, interfere em nossa vida por meio do teu Espírito Santo. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. A ressurreição do Filho de Deus é o tema que eu quero tratar nessa noite. Por mais que a gente fale muito sobre ressurreição, por mais que a gente veja isso ser noticiado e falado na época da Páscoa e tudo mais, eu estive dando uma olhada e contei assim por acaso na internet, no Instagram, quantas publicações tinha falando de Páscoa. Imagens bonitas, fotos e tudo mais, versículos bíblicos, e são muitos. Mas isso não significa que nós temos muita gente que realmente crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Também não significa que todos saibam ou conheçam ou entendam o conceito da ressurreição. Por que ressurreição? Por que Jesus teve que ressuscitar? Vejamos então nesse início o seguinte. Quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, lá em Gênesis, desobedeceram a Deus, havia uma só lei, havia um só mandamento: não desobedecer naquilo que eles desobedeceram. E a pena para esta lei era: se desobedecerem, vocês morrerão. A partir daquele momento, a morte entrou no mundo, não existia morte. Nós fomos criados para sermos eternos, semelhantes a Deus. Mas a partir daquele fatídico momento, a partir daquele momento da queda dos nossos primeiros pais, a morte passou a vigorar na vida do ser humano.
As lágrimas pela perda de alguém amado e querido passaram a existir na vida de todo ser humano. Não houve um dia, um ano sequer, que as pessoas foram poupadas da morte. Pais já tiveram que enterrar filhos, filhos enterrar pais, irmãos enterrando irmãos. E isso traz dor, isso traz vazio, isso traz inconstância na vida do ser humano. A morte. Seja a pessoa pobre, seja a pessoa rica, não importa. Ela bate na casa de todos nós. E a ressurreição de Jesus é a resposta dada à morte àquele que crê. Aqueles que creem, eles, assim como Jesus Cristo ressuscitou, um dia também ressuscitarão. E verão aqueles que amam ressuscitarem também, se morreram crendo em Cristo. Essa é, basicamente, esse é o resultado ou a lógica da ressurreição. E eu quero destacar nesse texto aqui três aspectos da ressurreição. Primeiro deles, três aspectos não, para melhor entendermos, são três fatos. É diferente. Primeiro fato, a ressurreição é um fato histórico. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Mateus 28, quando as mulheres chegam no túmulo, um anjo fala com elas: ele não está aqui, venham ver onde ele estava. E ali só estavam os restos da mortalha colocada em Jesus Cristo. Jesus de fato morreu. Ele foi para aquela cruz e morreu. Os romanos, gente, eram especialistas em crucificação e pena de morte. Quando a pessoa já estava chegando próximo da morte, se ainda estivesse demorando, eles quebravam as duas pernas da pessoa crucificada, para que ali houvesse então um encharcamento dos pulmões, porque o corpo não conseguia mais se sustentar. E aí os pulmões se encharcavam de sangue e a pessoa morria por asfixia. Mas Jesus não precisou ter as pernas quebradas. Foi constatado que ele já havia morrido. E de fato morreu. Isso é um fato histórico. Você encontra informações sobre isso em livros de períodos próximos à crucificação de Jesus Cristo. Isso é indiscutível. O túmulo foi lacrado por se tratar de um fato político também do Império Romano para com os judeus. Os judeus pediram, olha, lacre o túmulo, porque nós queremos que seja tudo muito bem feito. Como que era feito isso? A pedra era colocada na entrada do túmulo e ali ia um selo do imperador romano, que não poderia ser rompido. Mas houve um terremoto. Aquela pedra foi removida pelo poder de Deus, não para Jesus sair, mas para as mulheres entrarem e verem que Jesus havia ressuscitado. O túmulo vigiado por soldados romanos, pessoas atentas ali. E no terceiro dia ele estava vazio. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15:6 que mais de 500 pessoas viram Jesus quando ele ressuscitou. Mas não é só isso que o texto diz. O texto nos diz que mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Olha, não tem jeito de você convencer 500 seres humanos todos a mentirem do mesmo jeito e manterem a mentira. E não existe ninguém que se disponha a morrer por uma mentira. Por dinheiro, algumas pessoas fazem muitas coisas, mas por uma mentira, ninguém se dispõe a morrer. E o texto é claro: mais de 500 pessoas ao mesmo tempo viram Jesus. E o apóstolo Paulo diz mais: a maioria delas está viva entre nós, naquele momento em que o texto foi escrito. Mais de 500 pessoas. Isso não foi uma alucinação coletiva, não tem jeito. Ah, foi uma alucinação, pastor. De 500 pessoas ao mesmo tempo?
Isso eu não sei que tipo de droga que a gente tinha que dar para as pessoas sentirem isso. 3 fatos que comprovam essa verdade: a existência da igreja cristã até hoje, o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada e o dia do Senhor, o dia de domingo, que é guardado a partir de então pela igreja cristã até os nossos dias. Qual foi o impacto da ressurreição? Foi tão grande que os discípulos, antes medrosos, fugiram, deixaram Jesus sozinho. Agora eles têm coragem de testemunhar este fato e morrerem por ele. A fé cristã não é baseada em sentimentos, em lendas. A fé cristã é baseada em um fato histórico, comprovadamente histórico. Segundo fato, as boas novas que salvam, elas também dão frutos. Vejam, o apóstolo Paulo está confirmando a fé dos cristãos da cidade de Coríntios e ele pede atenção desse povo. Ele diz: olha, se vocês creem no que eu ensinei, vocês estão salvos, mas mais ainda, a verdadeira fé exige firmeza. Paulo fala: fiquem firmes nessa fé. Nisso que vocês creram conforme eu ensinei. E a vida continuava com sufocos, com conta de água, de luz, com plano de saúde, com internet, com tudo. Naturalmente, naquele tempo eles não tinham isso, mas tinham outros compromissos, tinham que comer, tinham que beber. E diante de tudo isso, Paulo diz: continuem firmes nesta fé. Gente, a vida cristã não é um mar de rosas apenas. Se você ouvir alguém dizer isso, pode ter certeza que essa pessoa ela não está alicerçada, firmada na Bíblia Sagrada. A vida cristã, ela é uma vida maravilhosa, mas cheia de percalços. Às vezes a gente quer, não acontece, às vezes a gente não quer, acontece, às vezes a gente ora, a resposta não vem, pelo menos não como nós queremos. A vida cristã é uma vida de lutas, mas somente pela fé firmada na palavra de Deus é possível rompermos e ultrapassarmos todos os obstáculos. Somente Jesus tem poder para salvar. O poder da salvação de Deus está em Jesus, está naquela cruz do Calvário e na ressurreição. Não está na eloquência de um pastor ou de qualquer líder, seja homem, mulher. Não está nessa ou naquela igreja, está na cruz de Cristo, está no poder de Deus que emana daquele sacrifício que Cristo fez em nosso lugar. Aquele tempo era um tempo de muitas crenças, muitos deuses e muitos mistérios, muitos anunciando uma maneira de salvação. Os gregos anunciavam que a salvação possivelmente ela seria obtida pela, pela sabedoria, pelo pensar, pelo agir do homem em circunstância daquilo que o envolvia, pela sabedoria. Os romanos acreditavam em tudo quanto era deuses, mandingas que ensinavam para eles, faziam várias ofertas a vários deuses, porque eles criam que deveriam agradar a todos. Alguns romanos, eles tinham a convicção de que racionalmente era possível o homem viver e viver com êxito. Exemplo, Marco Aurélio, um dos imperadores romanos. Os judeus eram monoteístas, o único povo que adorava um Deus só, mas não reconheceu quando o Messias veio. Eles não acharam que Jesus era o Filho de Deus. Agora, o restante da massa, pastor, os outros, se agarravam em tudo quanto era pedaço de madeira que aparecia no rio, porque eles todos estavam se afogando. E isso é assim hoje também. Agora, Paulo vai dizer: olha, a fé cristã produz frutos. Se você ficar firme, você produz frutos, você vê frutos da sua vida, frutos de santificação, frutos de testemunho, de amor ao próximo e a Deus. A gente observa diferenças nas vidas das pessoas. O Evangelho, o crer em Cristo Salvador,
transforma maridos, transforma esposas, transforma filhos. O nosso orgulho, a nossa soberba vai caindo por terra, porque nós vamos percebendo como que a gente é frágil, como que nós dependemos da misericórdia, do amor de Deus. Nós temos 4 filhos. Um está com o Senhor, eu e a Simone. E 3 estão conosco, pela graça de Deus. Até os 18 anos, foi muito fácil criá-los. Depois não foi mais. Depois eles começaram a, naturalmente, dar os passos firmes deles para poderem conquistar a autonomia de suas vidas e assim por diante. Assim é com todos nós. Quando a gente tem filhos, chega um momento em que a gente percebe que a gente não controla nada. E aí você, se tiver fé no Salvador, você tem um recurso a recorrer. Você tem a quem clamar. A fé exige fidelidade à palavra de Deus. Paulo vai falar: olha, se vocês ainda, versículos 1 e 2 do texto lido, ainda creem do jeito que eu ensinei, com firmeza, ou seja, se vocês creem na palavra de Deus, porque o que está registrado por Paulo aqui é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer: então podem ficar tranquilos, porque essa palavra é verdadeira. A fé, ela é alicerçada na Bíblia, irmãos. Então, aqui eu quero abrir um parênteses para todos nós que somos crentes, cristãos. Se na sua vida, amanhã, segunda-feira, ou depois de amanhã, acabou o feriado aí, a Bíblia não faz parte do teu dia a dia, no mínimo, você está nadando em uma boia furada, em alto mar. Eu sei que cada um de nós aqui, talvez se eu falasse agora, pegue uma caneta e faça uma lista de algumas coisas que precisam ser resolvidas na sua vida. Ah, todos nós temos uma listinha até boa, né? E eu quero te dizer que sem o seu apego à palavra de Deus, a tua vida está à deriva nesse oceano, que é a vida. Apegue-se à palavra de Deus. Diz Paulo: se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. E aí ele termina: do contrário, sua fé é inútil. A nossa fé é inútil, gente, se nós não temos uma constância bíblica, se nós não temos um porto seguro onde nos atracarmos. Tudo que acontece todos os dias na economia, é, é, problemas entre países, dificuldades de produção aqui, catástrofes naturais ali, tudo isso mostra-nos que nós não temos controle em nada. Mas a palavra de Deus firma a nossa vida. A fé cristã, ela é firmada, gente, apenas naquilo que Cristo realizou. Como eu já disse, não é firmada em uma igreja, não é firmada num líder, não é firmada em nada. É no que Cristo realizou. Não somos salvos porque fazemos muitas coisas, não somos condenados porque fizemos pouca coisa, não somos condenados porque erramos ou pecamos. Somos salvos porque cremos em Jesus Cristo, o Salvador. A palavra de Deus nos ordena entregarmos todas as nossas ansiedades a Deus. Qual é a tua ansiedade? O que é que tem ordenado os teus pensamentos? O que é que tem preenchido a tua mente nos últimos tempos, nos últimos dias? O que é que te preocupa? Diz a palavra de Deus o seguinte: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. No que é que você tem colocado a tua fé ultimamente? No que é que está verdadeiramente alicerçada a tua fé? Terceiro fato e último que eu quero compartilhar com vocês: a graça de Deus é derramada para salvar o pecador. Veja que eu disse que ela é derramada.
Eu creio que todos aqui têm experiência de pegar uma vasilha, seja de água ou qualquer outra coisa, e derramar. Como aquilo flui o derramar? Não fica nada lá dentro da vasilha se você virar assim. Paulo foi um dos maiores pregadores e apóstolos. Escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento pela graça de Deus. Teve experiências maravilhosas com Deus. Mas ele diz: fui insignificante, fui perseguidor de igrejas. Paulo, ele não está sendo modesto, ele foi mesmo insignificante. Paulo foi um judeu muito, muito zeloso. Ele perseguiu a igreja cristã no seu início como um leão que devora presas. Ele matou muita gente. Ele compartilhou, concordou, ele aceitou que muitas pessoas fossem mortas, crianças, velhos, mulheres, homens, não importa. Paulo era esse pecador, por isso que ele fala: eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo. E entre os apóstolos eu sou o menor. Ele consegue enxergar a sua salvação como uma graça derramada. Ele fala: Deus derramou essa graça sobre minha vida. Ele consegue enxergar seu ministério como graça de Deus. Agora sim, depois que ele recebe esse ministério, ele fala: eu trabalhei como nenhum outro trabalhou. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas eu gosto desse texto porque eu vejo às vezes alguns cristãos que não se sentem dignos do evangelho. Eu já ouvi muita gente me falar isso. Olha, pastor, mas olha, eu tenho falhado muito, eu sou muito pecador, eu tenho, no decurso da minha vida, e fracassado em algumas coisas. Quando a pessoa diz isso, ela está se agarrando nas suas boas obras, no que ele pode fazer de bom. Evangelho não é isso. Evangelho é o que Deus fez por nós por meio de Cristo. Agora, a partir deste momento, como Paulo, você vai agir como nunca agiu. Você vai ter mudanças, você vai ter alterações, você vai ter uma nova caminhada. Mas não é pelo que você faz que você é digno do Evangelho. É por aquilo que Cristo fez. Jesus deixou claro ao salvar um homem, Zaqueu. O evangelho da cruz e da ressurreição é assim, ó. Porque o Filho veio buscar o perdido, o pecador. Somos nós mesmos, o perdido, o pecador. Nós somos pessoas necessitadas na presença de Deus, todos nós. Se Jesus apenas morresse na cruz, ele não podia salvar ninguém, como eu disse no início. Jesus, se ele tivesse só morrido, ele seria um mártir, apaixonado, louco por sua causa, mas ele morreu e ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar e está vivo até o dia de hoje e estará por toda a eternidade. Ele, para ser o Salvador, precisava vencer a morte. Nenhum de nós podíamos. Por isso, ao ressuscitar, ele se tornou o Salvador, aquele que antes era o Cordeiro de Deus, aquele que não abriu a boca ao ir para a cruz, agora é o Salvador ressurreto, aquele que tem poder para salvar. A morte da morte na ressurreição de Jesus Cristo. A morte da minha morte, a morte da sua morte, a morte da nossa morte, se cremos em Jesus. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Hoje você pode ter acesso a essa graça. Todos que estão nos ouvindo, todos podem ter acesso. Como? Basta crer. Basta crer e desejar, Senhor, eu quero que a minha vida esteja de fato e definitivamente em Suas mãos. E essa pessoa passa a ser uma pessoa viva e que um dia vai viver por toda a eternidade junto com o seu Senhor.
Não existe coisa mais maravilhosa do que o Evangelho da salvação. Que ele já tenha abraçado sua vida e que você já tenha abraçado esse Senhor e viva como servo. Que nós possamos viver como servos nesta nova semana que se inicia. Que nós possamos fazer da nossa vida um projeto de obediência a Deus para vivermos melhor. Desse jeito, essa igreja aqui vai crescer para alcançar mais pessoas, para promover mais esse evangelho da graça, da salvação, do Cristo que foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos felizes agora porque a tua graça foi derramada em nossas vidas do mesmo jeito que aconteceu com o apóstolo Paulo. Muito embora ele fosse um perseguidor da tua igreja, muito embora ele entendesse que ele era o maior dos pecadores, a tua graça foi derramada sobre a vida dele. Da mesma maneira, um dia foi derramada sobre a minha, dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque o teu amor, ele é justo. Tu és um Deus justo, o teu amor é pleno, e onde esse amor chega, existe plenitude de alegria, porque na tua presença há plenitude de alegria. Meu Deus, nós queremos clamar por tua graça sobre as vidas daquelas pessoas que ainda não te conhecem, para que pessoas se entreguem ao Senhor, coloquem-se diante do Senhor e peçam esta bênção de ganhar uma nova vida e de poder ganhar vida eterna, porque tu és o Deus que prometemos que o teu Filho foi dado a cada um daqueles que creem, para que a vida eterna viesse sobre eles. Abençoa cada pessoa necessitada agora, Pai. Meu Deus, derrama o teu amor, derrama abundantemente sobre cada um que agora está clamando com sede e fome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.